Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Culto online, e nós estamos aí na nossa série Campeões, né? Onde nós estamos conhecendo os grandes campeões de Deus, né? Como eles foram vencedores nas mais diversas áreas da vida espiritual e como nós podemos trilhar no mesmo caminho. Nosso mês está acabando, né? Nós temos apenas a mensagem de hoje e de quarta-feira que vem. Então a nossa série ela encerra na quarta-feira, quarta ou quinta, né? Às vezes está um pouco difícil para mim liberar na quarta-feira, meus irmãos, porque eu estou fazendo 2 edições, a edição é muito demorado, né? Estou editando o culto presencial do domingo e estou fazendo ainda a gravação e edição do culto ao vivo, então tenha um pouquinho de paciência aí comigo, porque é demorado e difícil de fazer. E meu equipamento também não está lá essas coisas todas, né? Estamos fazendo aqui milagre com o equipamento que nós temos. Mas então na quarta-feira, né, marcado para quarta, pode ser na quinta, nós vamos ver o encerramento da nossa série. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o Gadareno, o campeão da superação. E na quarta-feira que vem você não perde o encerramento. Eu vou falar sobre Jesus, o campeão dos campeões. Amém? Jesus, o campeão dos campeões. Aí depois a gente vai entrar no mês de agosto. Como eu tenho feito, meus irmãos, nos últimos 11 anos aqui na nossa igreja, antes de eu trabalhar com série, né? Eu comecei a trabalhar com série na igreja depois que eu estive lá em São José dos Campos e conheci esse formato de ministração que nos ajuda a fixar melhor aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Antes disso, eu já fazia a série sempre no mês de agosto, que é Agente Agosto de Deus, não é? Já tem 11 anos aí. Pastor, 11 anos você vai continuar nessa vida? Irmão, a Bíblia tem cerca de 4.000 personagens, né? Eu tenho certeza que nesses 11 anos eu ainda não falei de todo mundo, né? São homens e mulheres que trazem grandes lições de Deus para a nossa vida, lições que se a gente seguir, né? Se a gente praticar, nós também nos tornamos gente a gosto de Deus, como essas pessoas foram. Então, no mês de agosto, fica ligadinho aí, eu quero convidar alguns pregadores de fora, já fiz contato com alguns amigos, gente a gosto de Deus, né? Você não pode perder. Mas hoje nós ainda estamos na série Campeões. Quero falar com você um pouquinho sobre Gadareno, o campeão da superação. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 15. Marcos 5, 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. O texto mais longo, não é? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Gadara era um lugar, né? Às vezes você ouve muito esse termo, o Gadareno, o endemoniado Gadareno, e você não sabe o que significa. Às vezes você pensa que Gadareno é um tipo de demônio, sei lá, mas não é não, hein? Gadara é um lugar. O endemoniado Gadareno porque era um endemoniado que vivia na região de Gadara, tá bom? Momento teológico. Vamos lá, versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Te situando aqui no texto, Jesus está chegando a Gadara e vem até Jesus um homem endemoniado, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Já pensou? Esse endemoniado morava no cemitério, nas catatumbas. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele era muito violento, as pessoas tentavam acorrentá-lo e não conseguiam. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Pastor, como que alguém poderia destruir correntes? Na verdade não era o homem, eram os demônios que estavam no homem. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E viu Jesus ao longe, e correu e adorou-o. É estranho, não é? Você vê no texto que os demônios vieram até Jesus e o adoraram. Pois é, né? Mas eles fizeram isso. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles tinham muito medo de Jesus. Ainda tem, né?
Porque ele dizia, Jesus estava dizendo lá no versículo 8, sai desse homem, espírito imundo. 9, e Jesus perguntou para aquele homem endemoniado, qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. Ou seja, haviam muitos demônios dentro desse homem. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Na verdade, eles tinham medo que Jesus os mandasse de volta para a região de Tormento, né? E andava ali pastando um monte de uma grande manada de porcos. Andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Pastor, então animais podem ser endemoniados? Com certeza. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Versículo 15 para a gente finalizar. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Presta atenção nisso. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Lembra que ninguém podia prendê-lo, ele vivia nos sepulcros, completamente louco. Diz o texto que ninguém podia amansá-lo. Assentado, vestido, porque esse homem ficava nu, pelado pelo cemitério, em perfeito juízo. E aí, meus irmãos, os donos daqueles porcos temeram. Eles sabiam quem era aquele endemoniado. E agora estavam vendo esse homem completamente liberto. Gadareno, o campeão da superação. Às vezes, meus irmãos, as coisas ruins elas acontecem com a gente, não é? Pode parecer até um clichê começar uma ministração falando sobre isso, mas muita gente pensa que está no fundo do poço. Mas será que é verdade? Muita gente, quando enfrenta os seus problemas, né, às vezes a enfermidade, o desemprego, as brigas e tantos outros problemas, as pessoas começam a viver essas coisas e começam a pensar que chegaram no fim da linha. Eu perdi o emprego, eu estou no fim da linha, estou no fundo do poço. E aí essas pessoas começam a pensar que não conseguirão mais dar a volta por cima. Mas será que isso é verdade, né? Será que nós podemos chegar tanto no fundo do poço, de modo que Deus não possa mais nos ajudar? Será que existe ser humano ao qual Deus não pode mais ajudar, porque ele está completamente na lama? Talvez, para falar sobre isso, meus irmãos, eu pudesse falar sobre Jó, apesar que eu já ministrei sobre ele, né, o campeão da paciência. Mas quando nós pensamos em alguém que viveu dias difíceis, logo nós pensamos em Jó, não é? Já é um clichê nosso, né? Pensou em problema, pensou em Jó. Mas para ser sincero, há alguém na Bíblia que foi ainda mais no fundo do poço do que Jó. Que isso, pastor? É verdade, né? Mas quem seria? Afinal de contas, Jó ele perdeu quase tudo, não é? Jó ele perdeu quase todas as coisas. Só que Jó não perdeu tudo, né? Ele perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu sua família, mais ou menos, mas ele ainda conservou a sua lucidez. Jó conservou a sua fé, então ele não perdeu todas as coisas. A pessoa que mais foi no fundo do poço, no meu olhar, no olhar do Fabrício, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, foi exatamente esse homem, o qual nós desconhecemos o nome, que nós só sabemos que era de uma região chamada Gadara, e que normalmente nós nos referimos a ele apenas como um endemoniado gadareno. Eu prefiro dizer o ex-endemoniado. Esse homem, meus irmãos, sim, esse homem ele perdeu tudo diferente de Jó. Jó perdeu muita coisa? Sim. Jó sofreu? Sim. Alguém de nós queria estar na pele de Jó? Não. Mas esse homem perdeu muito mais do que Jó. Nós não sabemos muito sobre o seu passado, nós não sabemos muito o que levou a esse estado, mas quando nós o conhecemos na Bíblia Sagrada, ele já não possuía mais nada. Ele não tinha sequer lucidez. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Esse homem não possuía sequer fé.
Esse homem sequer conseguia ter fé em Deus, porque ele não estava no seu perfeito juízo. Mas pastor, como que um homem que sequer tinha lucidez, que sequer tinha fé, ele pôde superar a sua condição? Graça, favor imerecido. A superação desse campeão, a superação do gadareno para sua antiga realidade, nada tem a ver com o esforço pessoal. Às vezes, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o que nos resta, às vezes nós chegamos tão no fundo do poço que o que nos resta é sermos alvo da misericórdia de Deus. Pastor, como assim nos resta? Porque não tem nada mais que eu possa fazer. Jó ainda conservou sua fé, foi honrado pela sua fé. Mas o gadareno sequer ele podia acessar a sua fé porque ele não tinha juízo perfeito. E é aí que Deus derramou sobre esse homem misericórdia. E Deus ele derrama sobre nós da sua misericórdia. E aí ele faz o milagre em nós. E aí quando Deus ele faz o milagre em nós, aí sim nós precisamos decidir o que nós faremos com o restante da nossa vida. Esse homem ele recebeu um grande presente de Deus, ele recebeu uma segunda chance, todos pensavam que ele não tinha mais jeito, porém, meus irmãos, quando Deus o restaurou, quando Deus decidiu dar a esse homem uma segunda chance, esse homem, esse ex-endemoniado gadareno, ele decidiu que ele dedicaria o restante da sua vida ao Senhor, e isso também é superação. Entender, meus irmãos, que vivemos por misericórdia é superação. E dedicarmos ao Senhor aquilo que talvez até agora nós ainda não tenhamos dedicado. Quando nós olhamos para essa história, algumas coisas nos chamam a atenção. E a primeira coisa que chama a minha atenção é o que Satanás fez por esse homem. O que Satanás fez por esse homem? Satanás destruiu a vida desse homem. Lá em João 10:10 a Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. A principal tarefa do diabo é arruinar a vida de pessoas. E o diabo ele arruinou muita coisa desse homem. Nós vimos lá que Jó perdeu seus bens, seus amigos, sua família, saúde. Esse homem aqui ele também perdeu a sua família. Esse homem não vivia mais em casa. O texto ele é pesado, ele diz que ele vivia nos sepulcros, está lá no versículo 2. Sepulcro, meus irmãos, é lugar de morte. É lugar de morte. O primeiro alvo do diabo é matar. E o diabo ele destruiu a família desse homem. Ele não podia mais viver em casa por causa dos demônios que habitavam nele. O diabo, Satanás tirou sua família. Satanás ele destruiu os seus relacionamentos sociais. Esse homem ele já não tinha mais amigos. A sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade. Esse homem se tornou alguém extremamente solitário. Já pensou nisso? E muita gente chega ao fundo do poço nessa condição, né? Não tem mais ninguém na sua vida. Se sente extremamente solitário. O diabo tirou todo mundo da vida desse homem. O diabo ele destruiu, ele tirou a saúde física e mental desse homem. É exemplo lá de Jó que tirou apenas a saúde, né? Mas a lucidez estava ali. Aqui o diabo tirou a lucidez. Meus irmãos, quem somos nós se nós não temos nem a nossa lucidez? Eu me lembro, meus irmãos, de um homem que eu era fã, né? Que era o Christopher Reeve. Christopher Reeve foi um dos primeiros Superman, você lembra dele? Aquele que caiu do cavalo e ficou tetraplégico? Pois é. Só que depois que ele ficou tetraplégico, nenhuma parte do seu corpo mexia, apenas aqui a cabeça. Na verdade, a cabeça nem mexia, né? Era só a boca e os olhos. Sem ter movimento nenhum. Esse homem ele fez muita coisa pela humanidade. Ele investiu toda a sua fortuna em pesquisas com célula-tronco, em um monte de coisa para ajudar a sociedade, para ajudar pessoas na condição que ele estava, né? Ele morreu em 2011, se eu não me engano. Mas ele tinha lucidez. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que nós podemos perder tudo, né? Até o nosso corpo, mas se nós ainda temos lucidez, nós ainda estamos vivos, nós ainda estamos ali de alguma forma no comando de nós, não é? Entre aspas.
Mas aqui o diabo, ele tirou a lucidez desse homem. Em versículo 5, ele se autoflagelava. Diz o texto que ele se feria com pedras, ele se tornou alguém violento. Ninguém mais conseguia subjugar esse homem. O seu comportamento era de uma pessoa insana. Ele estava completamente sem pudor, ele começou a andar pelado por onde ele ia. Lucas 8:27 nos fala sobre isso. Então o diabo tirou muita coisa desse homem. Esse homem estava realmente no fundo do poço. O diabo tirou a sua paz. Está lá no versículo de número 5, né? Onde a Bíblia ela diz que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Esse homem ele se tornou alguém atormentado pelos demônios. Ele não tinha descanso nem para sua mente, nem para sua alma. Satanás tirou tudo desse homem. O levou ao fundo do poço. E não poucas vezes, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, né, que os males que nós vivemos, a exemplo desse homem aqui, são investidas do diabo contra nós. Nunca duvide disso. Ah, pastor, mas eu sou crente. Jó também era. Pastor, eu estou no fundo do poço. Será que não são investidas do diabo contra a sua vida? Talvez seja. Não estou dizendo que sempre é. Mas a exemplo desse homem, a exemplo de Jó, às vezes é. Então o que o diabo fez com esse homem? Tirou tudo dele. Mas eu quero refletir mais sobre esse homem. Eu quero refletir sobre o que a sociedade fez por esse homem. O diabo eu já sei, mas e a sociedade? Meus irmãos, a sociedade se afastou desse homem. A sociedade afastou esse homem do convívio social. Ele foi arrancado da sua família, impedido de entrar na cidade. Esse homem ele foi considerado como um caso perdido. Esse homem foi considerado como um caso irrecuperável. Às vezes a sociedade ela deixa de acreditar em nós, deixa de acreditar que tem a solução para nós. Às vezes nós chegamos tão ao fundo do poço que a própria sociedade olha para nós e fala: "E aquele ali já era". A sociedade acorrentou esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem, não acharam uma outra forma de ajudá-lo. Será que essa era a única maneira que tinham para tentar fazerem algo por ele? Tentaram acorrentá-lo para ele não se machucar. A sociedade deu mais valor, meus irmãos, olha isso daqui. A sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. O texto afirma que quando Jesus liberta esse homem e os espíritos entram nos porcos, porque Jesus permite isso, aqueles porcos se matam. Esse ato dos porcos se matarem provocou certa revolta em parte da população. A população não se indignava ao ver um homem endemoniado e não faziam nada por ele, não procuravam alguém que podia libertá-lo, não procuravam Cristo. Mas a sociedade se indignava porque os porcos se mataram. Para aquela sociedade, os porcos valiam mais do que uma vida. E às vezes nós chegamos tão no fundo do poço, às vezes nós chegamos tão na lama, que nós mesmos achamos que não tem mais jeito para nós, e a própria sociedade ela passa a olhar para nós e achar que também não tem mais jeito para nós. As pessoas olhavam para esse homem e diziam: ali está um caso perdido, ninguém pode fazer nada por ele. E meus irmãos, eu quero dizer que eles estavam completamente enganados. Estavam completamente enganados. E hoje em dia isso ainda não mudou. Mesmo quando olham para nós e pensam que ninguém pode nos ajudar, eu quero dizer para você que Deus pode nos ajudar. Deus pode nos ajudar a superarmos qualquer adversidade das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele vem até esse homem e ajuda esse homem a superar a sua condição. Jesus faz desse homem um campeão. Amém? O campeão da superação. E aí, em terceiro e último lugar, eu quero refletir com você sobre o que Jesus fez por esse homem. Vimos o que o diabo fez por esse homem, o que a sociedade fez por esse homem, mas o que Jesus fez por esse homem.
o que Deus fez por esse homem? Meus irmãos, Jesus valorizou esse homem. Você vê que tempos atrás Jesus estava ali, né, no barco, atravessando o mar até chegar aqui a esse homem endemoniado, mas Jesus ele precisou, para chegar até esse gadareno, atravessar um trajeto perigoso. Ele enfrentou uma tempestade para chegar ali naquele lugar, você lembra da história? E aí ele vai a Gadara, por causa de uma pessoa só. Jesus ele sente que alguém está precisando dele em Gadara, e é por isso que ele vai até Gadara. Só que Gadara, meus irmãos, era uma cidade terrível, gentílica, né? Era uma cidade de pecadores, um lugar muito perigoso. E além disso, Gadara ela era considerada pelos judeus como um lugar imundo. Sabe por quê? Porque eles cuidavam de porcos. Eram terras destinadas à criação de porcos. E os porcos eram tidos pelos judeus como animais imundos pela religião. Um judeu, meus irmãos, jamais pisaria naquela cidade, mas Jesus ele mudou o seu itinerário, ele estava indo para um lugar, ele muda o seu itinerário, ele quebra o tradicionalismo, ele rompe com as estruturas sociais e da sua religião para salvar esse homem, um homem apenas. Porque para Deus a vida de um homem é mais importante que o mundo inteiro. Para Deus a sua vida, faz assim, ó, a minha vida, a sua vida é mais importante que o mundo inteiro. Então Jesus valorizou esse homem. O que Jesus ele fez por esse homem? Jesus libertou esse homem. Os demônios eles não oferecem resistência a Jesus, a gente vê isso no texto. Os demônios até adoram Jesus ali naquele momento do encontro, não é? Mas eles também não oferecem resistência a Jesus, porque eles sabiam que não tinham a menor condição para tal. Isso me faz pensar no poder de Cristo, não é? Você já pensou? E aqui Cristo, ele está encarnado, né, na forma humana, e nós sabemos teologicamente que Jesus encarnado na forma humana, ele se destituiu, Filipenses 2 fala sobre isso, de muito da sua deidade, da sua divindade. Nesse momento Jesus não está onisciente, ele não está onipresente. Mas é interessante que mesmo Jesus esvaziado da divindade, como Filipenses, o livro de Filipenses nos fala, a carta, nós vemos que ainda assim os demônios morrem de medo de Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, imaginar agora que a própria carta de Filipenses fala que após a ressurreição, Jesus ele toma sobre si toda a sua glória. Jesus na forma humana, os demônios ficam apavorados ao vê-lo, pelo simples fato de Jesus estar ali presente. E por Jesus estar presente, os demônios têm que bater em retirada. Se talvez os males que você está vivendo são causados pelo diabo, eu quero dizer para você que basta Jesus estar presente na sua vida que o diabo bate em retirada. Ele não suporta estar na presença de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 8 nos diz que aonde há luz, as trevas se dissipam. O que Jesus faz por esse homem? Jesus devolve a dignidade desse homem. Versículo de número 15. Há um contraste imenso, meus irmãos, entre o versículo de número 15 e os outros versículos, né, dos versículos 1 até talvez o 12 ali, mais ou menos, o 11. Vamos ver esse contraste? O contraste do versículo 15. Como assim, pastor? Não estou entendendo o que você está falando. Vamos ver a situação desse homem. Jesus devolveu a sua dignidade. Como era a situação desse homem nos primeiros versículos e como estava a situação desse homem agora depois do encontro com Jesus? Meus irmãos, olha só, aquele que antes andava apenas correndo angustiado, agora está sentado na presença do Senhor. Sentado. Ele vivia correndo entre as sepulturas, mas agora ele está sentado. Aquele que antes andava gritando, clamando dia e noite sem paz, diz versículo 15 que agora ele está em silêncio diante de Jesus, ouvindo o Mestre. Aquele que escandalizava a todos, andando pelado, nu, agora ele está vestido, está com roupas. Aquele que tinha comportamentos insanos,
um comportamento louco, agora ele está em perfeito juízo. Lembra que eu disse para você que Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua lucidez? Lembra que eu disse para você que Christopher Reeve, aquele ator, ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua lucidez? Ele sabia quem ele era? Esse homem não, esse homem ele perdeu a sua lucidez. Ele não tinha como ter fé, porque ele não tinha como raciocinar. Mas aqui ele está em perfeito juízo. E agora ele pode lançar mão da sua própria fé e escolher servir ao Senhor. Aquele que se mostrava violento e representava uma ameaça à sociedade, agora diz o texto que ele é uma pessoa dócil e sociável. Aquele que pediu para que Jesus se afastasse dele por causa dos demônios, agora ele quer seguir Jesus, ele tenta seguir Jesus. Jesus que não deixa, na verdade, seguir não na fé, né? Mas de ir atrás mesmo, andando. Jesus diz, não, vai para sua casa, meu filho. Você já desperdiçou muito a vida. Agora você precisa aproveitar a sua família e dar testemunho de mim aonde você estiver. Você não precisa andar fisicamente comigo para me representar. Eu vou andar pelo mundo, vou andar por aí, levando o Evangelho, e você me represente na sua cidade, pois o seu testemunho falará por você. Nossa, meus irmãos, glória a Deus. Olha o que Jesus fez por esse homem. E o mais importante, sabe, que me faz vibrar, versículos 18 a 20, Jesus deu a esse homem um propósito e a certeza de um futuro. Isso é superação. Isso é superação. Aquele homem ele deveria voltar para casa, reconstruir o seu lar, refazer a sua vida. E esse é um grande milagre, talvez um dos maiores milagres que nós vemos na Bíblia Sagrada. A salvação é o maior dos milagres. Você é um milagre de Deus. Você é um sinal vivo do poder transformador e restaurador de Jesus. Mas agora Jesus diz a esse homem, e aonde você estiver, me represente. Seja minha testemunha. Fale sobre o que eu fiz por você. Eu restaurei você. Eu fiz de você um campeão da restauração. Amém? Glória a Deus. Não importa pelo que você possa estar passando. Jesus ele pode levar você à superação. Problema em casa, Jesus te ajuda a superar. Problema na família, Jesus te ajuda a superar. Problema no trabalho, Jesus te ajuda a superar. Problema na saúde, Jesus te ajuda a superar. Problema na profissão, Jesus te ajuda a superar. Não sei. Não importa qual é o tipo de problema, eu estou mostrando para você que nessa noite, o homem que na minha visão chegou ao fundo do poço. Mas Jesus o ajudou a superar. Ele foi mais fundo do que Jó, mas Jesus o ajudou a superar. Concluindo, meus irmãos, qual o valor de uma vida para Jesus? Para Jesus a vida ela é tão cara que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. A sua vida, você que está me ouvindo, a sua vida, ela é tão preciosa para Deus que custou a vida do seu próprio filho. E se você é tão precioso para Jesus, não tenha dúvida que Ele te ajudará a superar as suas maiores adversidades. Esse homem ele não fez nada para ser o campeão da superação. Ele apenas foi alvo da misericórdia e do amor do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite que essa misericórdia e esse amor também estão sobre você. Amém? Isso é graça. A graça de Deus está sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seus sonhos, sobre o seu futuro. Seja alvo da graça do Senhor e você também será um campeão da superação. Você superará toda e qualquer adversidade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra maravilhosa que vem ao encontro do nosso coração. Senhor, talvez até o momento nós podíamos pensar que Jó foi o homem que foi mais no fundo do poço.
Mas quando nós pensamos sobre esse jovem de Gadara, que sequer nós sabemos o nome, nós vemos que esse homem ele foi muito além nos seus problemas, mas o Senhor, por graça, o ajudou a superar. E assim também o Senhor nos ajuda, Pai. Independente de que tipo de adversidade nós possamos viver, o Senhor nos ajuda a superar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela superação que vem do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Não importa a adversidade que você esteja vivendo, não se sinta, ainda que você se sinta no fundo do poço, o Senhor te ajudará a superar. Ele pode te tirar de qualquer situação, não importe o quão difícil esteja sendo os nossos problemas, o Senhor é conosco, o Senhor nos colocará de pé. Que Deus te abençoe, uma semana muito abençoada. Nós vamos nos vendo aí no 1 Minuto com Deus, até na quarta ou na quinta-feira ali na reapresentação do nosso culto presencial e no nosso culto online. Um beijo no coração, Deus te abençoe e uma excelente semana para você. Seja também um campeão da superação. Grilhões, cadeias e algemas não conseguiam conter aquele homem com espírito imundo. Correntes não conseguiam deter. Por muitas vezes ele foi aprisionado, amarrado, esquecido, abandonado. Nos montes rejeitado, vivia a clamar. Feria-se com pedras, o sepulcro era sua casa. Mas lá vem Jesus chegando para operar mais um milagre, como fez do outro lado do mar. A tempestade acabara de apaziguar, e agora chega em Gadara para libertar. O nome dele, então Jesus perguntou: Legião é o meu nome, e ele assim falou. Jesus o libertou e pode libertar. Não importa o seu problema, sinta ele te tocar. Sai agora em nome de Jesus, doenças incuráveis, todo espírito de morte, ouça minha voz e saia. Todo medo e angústia seja aniquilado agora, e a incredulidade não resiste, vai embora. Saia toda a maldade do seu coração. Se tiver espírito de engano, não vai ficar não. Como fez lá no passado, hoje ele vai fazer. Libertou o gadareno e hoje vai libertar você. Medo, miséria, mágoa, rancor, incredulidade, hoje falta de amor, feitiçaria, idolatria, hipocrisia, sai em nome do Senhor. Mas lá vem Jesus chegando para operar mais um milagre, como fez do outro lado do mar. A tempestade acabara de apaziguar, e agora chega em Gadara para libertar. O nome dele, então Jesus perguntou: Legião é o meu nome, e ele assim falou. Jesus o libertou e pode libertar. Não importa o seu problema, sinta ele te tocar. Sai agora em nome de Jesus, doenças incuráveis, todo espírito de morte, ouça minha voz e saia. Todo medo e angústia seja aniquilado agora, e a incredulidade não resiste, vai embora. Saia toda a maldade do seu coração. Se tiver espírito de engano, não vai ficar não. Como fez lá no passado,
Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê